turma, nós vamos lá para a disciplina de História. Na página 2 e 3 é a abertura e nós vamos ver um pouquinho sobre o município onde vivemos. Na página 4, nós vamos iniciar a leitura e é onde vocês vão colocar a data de hoje, 13 de outubro. Organização do município. O município é formado pelas suas áreas urbana e rural. Atualmente, a maior parte da população brasileira mora em cidades, também chamadas de áreas urbanas. Porém, é ainda bastante grande o número de pessoas e comunidades que vivem no campo ou nas chamadas áreas rurais. As populações que vivem na área rural e na área urbana de um município devem ter suas necessidades básicas atendidas para dispor de boas condições de vida, como serviços de saúde, de educação, meios de transporte, coleta de lixo, trabalho e segurança, entre outras. A administração desses serviços é de responsabilidade da prefeitura de cada cidade. Aqui na imagem, no nosso livro, meus amores, nós podemos ver a imagem de um município, certo? De acordo com essa imagem, tem o desafio, certo? Então, nós vamos discutir, fazer uma reflexão sobre ele. Não precisa escrever nada no livro de vocês. A número 1 diz assim: observe a imagem aérea do município de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Você percebe diferenças ao longo da extensão do seu território? Cite uma delas. Então, nós podemos ver que aqui, nessa parte da frente, é a área urbana, certo? A área da cidade. E mais atrás, mais ao fundo da imagem, é a área rural. E aqui nessa parte urbana, nós podemos ver uma grande concentração, uma grande quantidade de construções, de casas, certo? E outros tipos de construções também. E ao fundo nós podemos ver mais o quê? Mais vegetação, ou seja, mais plantas. E o número 2 diz assim: pela observação da foto, é possível concluir que a maioria da população está concentrada, ou seja, acumulada em uma parte do município. Quais elementos da foto podem indicar isso? Sim, meus amores, é possível concluir que a maior parte da população está concentrada aqui na área urbana. Por quê? Porque a maior parte das construções das casas estão aqui. Então, a maior parte das pessoas também estão concentradas aqui. Na 5, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o campo. O campo se caracteriza por apresentar maior quantidade de vegetação, ocupando o território, e por abrigar maior diversidade de espécies animais e de recursos naturais, não modificados por ações humanas. Vamos grifar no nosso livro? Fica desse jeitinho. Em comparação às cidades, as áreas rurais têm menor concentração de construções, de estabelecimentos comerciais e também de serviços. No campo, as construções concentram-se mais distantes e espalhadas, mas em algumas áreas rurais também existem vários dos estabelecimentos que encontramos nas cidades, como escolas, igrejas e comércios. No nosso livro, nós podemos ver algumas fotografias que retratam o cenário, certo, das áreas rurais. Então, mostra um pouquinho de como esses ambientes. Continuando a leitura no finalzinho da folha. As áreas rurais são formadas por pequenas, médias e grandes propriedades agrícolas e pecuárias. Então, são propriedades voltadas para plantação e também para o cultivo de animais. 6. As grandes propriedades rurais ocupam extensões significativas do território brasileiro, então são grandes espaços de terra. Nas pequenas propriedades, distribuídas em todas as regiões do Brasil e ocupadas geralmente pelos agricultores e suas famílias, é produzida boa parte dos alimentos que consumimos, como vegetais, legumes e frutas. Então, aqui nós podemos ver duas imagens,
representando também o cotidiano, né, do ambiente rural. Na primeira imagem, nós temos uma família de agricultores, né, em uma plantação de beterraba. E na segunda imagem, nós temos uma plantação de soja e 22 colheitadeiras em uma grande propriedade rural. Da página tem o jogo rápido, que diz assim: quais alimentos que você costuma consumir no seu dia a dia? Procure se lembrar do que você geralmente come no café da manhã, no almoço e no jantar. A seguir, liste os alimentos que provêm diretamente do campo e os que foram transformados. Página 7. No campo, além das áreas ocupadas pela produção agrícola e pecuária, em pequenas, médias ou grandes propriedades, existem ainda as unidades de proteção ambiental e de uso sustentável, que são de responsabilidade dos poderes públicos. Essas áreas são importantes para a preservação da natureza e dos recursos naturais que existem no nosso país, em que a extração dos bens naturais é feita de forma consciente e sustentável para promover a subsistência da população local sem agredir a natureza. Então, é de uma forma que as pessoas possam retirar, né, o alimento, o sustento, sem destruir a natureza. A imagem da casa de um ribeirinho que vive da extração de produtos naturais de uma maneira sustentável. Diversidade de povos e comunidades do campo. As áreas rurais são lugares de vivências de muitos povos e de diversas culturas. Cada povo ou comunidade que habita essas áreas em várias regiões do Brasil tem seu modo de vida e sua cultura, além de histórias e saberes diversificados. As áreas rurais de nosso país também são construídas por terras indígenas e outros territórios de comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas. Os quilombos são territórios que surgiram durante a escravidão no Brasil, no período colonial. Essas comunidades eram locais de resistência e abrigo para os africanos ou descendentes que fugiam da condição de escravizados. Vamos grifar? Dessa forma. Foram compostas também de descendentes de africanos livres, brancos, pobres e indígenas. Geralmente, as comunidades se organizavam em regiões de difícil acesso para que fosse possível a proteção do povo que ali vivia. Muitas dessas comunidades sobreviveram ao longo do tempo e existem até os dias de hoje. Na Constituição Federal de 1988, essas comunidades foram reconhecidas como tradicionais e tiveram garantidos o direito de preservar suas terras, seus costumes e modos de vida. Atualmente, com o avanço dos meios tecnológicos, da comunicação e de transporte, as populações que vivem em diferentes lugares se comunicam e se influenciam mutuamente. Desse modo, os costumes se transformam com o passar do tempo. Apesar das mudanças ao longo da história, os diversos povos do campo também procuram manter suas tradições e seus modos de vida. Na imagem, nós podemos ver uma manifestação da cultura tradicional do povo quilombola. 9, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Você já passeou por diferentes bairros e ruas da cidade em que vive? Ao nos deslocarmos de um lugar para o outro em uma cidade, podemos perceber que as características das ruas, das construções, do comércio e dos serviços disponíveis variam. Então, quer dizer que muda de um lugar para o outro. É possível observar que há bairros com maior número de comércios e outros serviços, como também há bairros que são menos movimentados do que outros. Também é possível notar que em certas ruas
O calçamento é mais recente e apresenta melhores condições de conservação, se comparados a outras calçadas, com rampas de acessibilidade e sem buracos, o que facilita a caminhada dos pedestres. Mas por que existem essas diferenças nos bairros e nas regiões das cidades? Aqui no nosso livro, nós podemos ver duas imagens, certo? De diferentes lugares da cidade. Na primeira imagem, nós podemos perceber o quê? Que está tudo bem preservado, bem cuidado, que tem também acessibilidade, porque tem rampas, inclusive tem um piso, né, especial para a pessoa que é deficiente visual e tudo mais. Já nessa segunda imagem, o que está acontecendo? A calçada está esburacada, prejudica, né, a caminhada das pessoas e pode também estar causando algum tipo de acidente. Na folha tem o jogo rápido. Assinale com um X as alternativas que descrevem corretamente as condições das calçadas apresentadas nas fotografias. Então, vocês vão assinalar com um X somente aquilo que está descrevendo, falando sobre a imagem. Então, olha só, ambas fotografias apresentam condições inadequadas, então, nas duas fotografias, né, as duas calçadas, elas estão proporcionando, né, um caminhar inadequado, algo ruim para o pedestre? Não, não é verdade. Aqui na outra opção, a fotografia 1, né, que é a primeira imagem, apresenta a condição ideal de calçamento para os pedestres? Sim, é verdade, então vocês podem marcar um X. A fotografia 2 apresenta uma calçada esburacada que dificulta a caminhada dos pedestres, principalmente de idosos, de crianças e de pessoas com deficiências, como cadeirantes? Sim, inclusive, né, a Pro citou que pode causar até mesmo acidentes. A fotografia 1 apresenta condições inadequadas de acesso para os pedestres, pois o calçamento deveria ser igual e da mesma cor em toda a calçada, né? Tá correto isso, meus amores? Corresponde ao que nós discutimos? Não, então vocês não vão marcar essa alternativa. Hoje é isso, turma. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar.